597 a.C., Israel como nação foi esmagada pelas forças invasoras de Nabucodonosor. Jerusalém e o Templo de Salomão viraram entulho e memórias. Sangue judeu encharcou o solo como chuva de primavera. Os sobreviventes foram levados como escravos para a Babilônia distante. Canaã estava perdida. A esperança se fora. A glória de Israel era cinza. Seus ossos espalhados como homens mortos. Ezequiel era o profeta de Deus durante aqueles dias amargos de cativeiro. E ele implorava um sinal que pudesse partilhar com seu povo. Uma promessa para o futuro de Israel que pudessem levar em seus corações. O Senhor respondeu a Ezequiel com uma visão. Foi registrada no Antigo Testamento há 2500 anos. Hoje ela comove a você e a mim. O poder do Senhor estava sobre mim, e eu fui levado pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos velhos e secos que foram espalhados por toda a parte da terra. E então ele me disse: filho do pó, podem estes ossos se tornar gente de novo? Respondi: Senhor, só tu sabes. Então ele me ordenou que falasse aos ossos e dissesse: ó ossos secos, ouçam as palavras de Deus, porque o Senhor Deus diz: eu vou fazer vocês viverem e respirarem de novo. Restaurarei carne e músculos em vocês e os cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês e vocês viverão e saberão que eu sou o Senhor. Assim falei estas palavras de Deus segundo me dissera. E de repente houve um grande ruído por todo o vale e os ossos de cada corpo se juntaram. Mas os corpos não tinham espírito. Então ele me disse que chamasse o vento e dissesse: o Senhor Deus diz: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes corpos mortos para que possam reviver. Assim falei aos ventos como ele me ordenara, e os corpos começaram a respirar. Eles viveram e se ergueram, um grande exército. Ele me disse o significado da visão. Estes ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos um montão de ossos secos. Toda a esperança se foi. Mas fala-lhes que o Senhor Deus diz: meu povo, abrirei sepulturas do exílio e os levarei a erguer-se de novo e voltar à terra de Israel. E então, finalmente, ó meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor.
Sabe o que me impressiona mesmo a respeito de Israel? É que, bem, Deus tem uma memória muito boa. Na verdade, não esquece de nada. Tudo que ele prometeu na Bíblia, não importa quando, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou temos certeza de que vai acontecer. No entanto, existe por aí uma ideia de que a Bíblia é um livro morto, uma história antiga, que tudo foi forjado, do Gênesis ao Apocalipse. Sabe, tenho amigos que estão sempre dizendo, se Deus é Deus, por que ele não aparece? Para provar que ele não está interessado no mundo. Elas deveriam vir aqui com uma Bíblia e a mente aberta. Cliff, você se lembra do dia 29 de novembro de 47, quando as Nações Unidas declararam Israel uma nova nação? Não dá para lembrar, eu só tinha 7 anos. Pois eu me lembro. E as pessoas em todo o mundo que conhecem o que a Bíblia diz, de repente compreenderam que demos um salto de milhares de anos no calendário de Deus. Garanto que Ezequiel estava gritando, aleluia! Aliás, se gritou, não gritou sozinho. Jeremias viveu 50 anos antes de Ezequiel. E o Senhor fez a mesma promessa a ele. Veja o capítulo 16 de Jeremias, começando no versículo 14. Aqui está. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá como vive o Senhor que fez subir o povo de Israel da terra do Egito. Mas como vive o Senhor que fez subir o povo de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado? Pois eu os farei voltar à sua própria terra que eu dei a seus pais. Sabe, podemos ir mais longe ainda. Quase 100 anos antes de Jeremias, o Senhor revelou o seu plano a Isaías. Isso aconteceu 750 anos antes de Cristo. Eu vou lhe mostrar. Naquele dia, o Senhor estenderá sua mão ainda uma segunda vez para resgatar o restante que for deixado do seu povo. Ele levantará um estandarte para as nações e ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. E eles vieram mesmo, Cliff. Centenas de milhares de judeus de mais de 100 países do mundo desde 15 de maio de 1948. Nunca antes na história, qualquer nação foi restaurada à sua pátria original usando sua língua original depois de quase 20 séculos de separação. Há menos de 100 anos, nenhuma pessoa no mundo falava o hebraico bíblico como sua língua materna. Peritos em linguística diziam que isso não aconteceria. Ninguém tinha conseguido ainda reviver uma língua antiga. Hoje, se o profeta Sofonias andasse pelas ruas de Tel Aviv, ele poderia sentar-se nesse café e pedir um almoço sem se atrapalhar. Ele talvez tivesse dificuldade com esse gefilte fish, mas ele se recuperaria, e sem maiores dificuldades, porque o Senhor disse-lhe que isso aconteceria há mais de 2.500 anos. O Antigo Testamento, no livro de Sofonias, capítulo 3. Naquele tempo, mudarei a língua do povo que voltar para o hebraico puro, de modo que possam todos juntos adorar o Senhor. Sim, o Senhor prometeu, e Ele está cumprindo a promessa na terra de Deus. Ele a terra tudo é de Deus, pois veio nesta terra andar, passo a passo caminhar, e seu povo abençoar. Linda terra tudo Ele fez, as flores, campos a brotar, paraíso a se tornar, ao mundo vai mostrar que é terra de Deus. Lentos mas firmes estão a chegar, voltando à terra que foi de seus pais. Israel e nada mais, Israel seu lar. Afinal estão aqui
para ficar. Agora vão toda a terra plantar. Um novo dia vai logo raiar, com fé estão a esperar. Dele a terra tudo é de Deus, pois veio nesta terra andar, passo a passo caminhar, e seu povo abençoar. Linda terra tudo ele fez, as flores, campos a brotar, paraíso a se tornar, ao mundo vai mostrar que é terra de Deus. Veja, os milagres acontecem com as pessoas. É isso que os torna realmente milagres. E ao olharmos para Israel hoje, é difícil compreender bem o que aconteceu aqui em um tão curto espaço de tempo. Você vê que o povo de Israel voltou à terra que mana leite e mel e a encontrou faminta por causa de séculos de abandono. Despojada de suas florestas, a terra montanhosa da Judeia, outrora rica, se tornou num deserto. Os férteis vales da Galileia, pântanos imundos. É como se esta pequena parte da terra, o deserto ressequido, a imensidão rochosa, esperasse por seu povo, guardando a sua última promessa de beleza para o povo da terra. Desde 1949, 100 milhões de árvores foram plantadas para enriquecer a terra. As montanhas agora estão cobertas de diferentes tons de verde, como há séculos passados. Israel se tornou um dos 6 países do mundo que produzem alimento suficiente para sua própria população. Quase não existe uma fruta ou uma verdura que não se possa achar crescendo neste minúsculo país. Parece impossível fazer-se uma declaração destas, mas este milagre de restauração é o resultado de uma tremenda luta, de provações e de conflitos. Conservar cada gota d'água foi apenas um dos problemas gigantescos que Israel enfrentou no princípio. Este era o Vale de Ulé em 1948, um pântano maciço infestado de malária num misto de lago e de brejo. Por séculos, água preciosa, alimentando as fontes do Jordão, havia sido desperdiçada aqui, criando um deserto subtropical. Foram necessários 7 anos de trabalho persistente para reorientar a água e tornar toda aquela lama preta em 10.000 alqueires de terra para plantio. Daqui a pouco você vai ver como é hoje o Vale de Ulé. Talvez você tivesse de ser judeu para poder compreender que o trabalho é um modo de orar quando você está em casa. Dê uma olhada ao redor e veja outra das profecias de Ezequiel cumprida. Esta terra que está desolada será lavrada e eles dirão: esta terra outrora desolada ficou como um jardim do Éden. E férteis vales banhados de sol, carpetes verdes forrando o chão, ceifas enormes produzem pão, brotam da terra, oh que visão! É Israel prometida por Deus, é um milagre para os filhos seus. Na Bíblia o profeta contou.
Ele a terra é, tudo é de Deus, pois veio nesta terra andar, passo a passo caminhar, seu povo abençoar. Linda terra é, tudo ele fez, as flores, campos a brotar, paraíso a se tornar, ao mundo vai mostrar que é terra de Deus. Aqui está a Berseba. Ela é mencionada pela primeira vez na Bíblia no capítulo 21 do livro de Gênesis. Abraão cavou um poço aqui há 4.000 anos. E ao lado daquele poço fez uma aliança de paz com o rei filisteu Abimeleque. Esta era então terra dos filisteus. E Abraão queria que seus rebanhos pastassem em paz. Foi aí que a cidade recebeu este nome, porque Berseba significa literalmente o poço da aliança. Os rebanhos de Isaac e Jacó também pastaram aqui. Sim, em muitos sentidos, isto ainda é a terra do Gênesis. Um dia, em Sete, nômades beduínos se dirigem a Berseba para o mercado de camelos. Movendo-se com a graça natural da realeza, com suas feições acentuadas, queimadas pelo sol ardente do deserto. Eles, na verdade, parecem indiferentes ao fato de se haverem tornado uma das atrações turísticas de Israel. Pechinchar é um ritual entre esses orgulhosos filhos do deserto. O menor gesto, o piscar de um olho pode fechar um negócio. De algum modo, o lamentar constante dos camelos, o barulho peculiar do mercado, as túnicas esvoaçantes, as mulheres de véu, tudo isso parece uma conspiração para derrotar o tempo, levando-nos de volta aos dias dos patriarcas, quando Abraão armava suas tendas aqui e era favorecido por Deus. Mas você pode sempre contar com um camelo para sacudi-lo de volta ao presente. Hoje, Berseba é a faroeste de Israel. Uma cidade de fronteira com 80.000 pessoas que está a caminho de se tornar uma metrópole. Os habitantes daqui não têm grande consideração por estes fracos de Tel Aviv. Eles acreditam que o futuro de Israel começa bem aqui, na entrada do deserto. Já vimos como os campos do norte novamente se tornaram a terra que mana leite e mel. A parte sul de Israel começa aqui em Berseba, um inferno de areia e sol estendendo-se até as praias do Mar Vermelho. Abraão ainda se sentiria à vontade aqui. O tempo é um estranho no deserto. Aqui os ritmos da vida transpõem os séculos, porque esses homens nômades são descendentes de Ismael, o violento filho de Agar. E eles vagueiam pelo deserto abrasador, preservando com tenacidade sua independência. Trabalham nestas terras pastoris por séculos e não veem razão para abandoná-las agora só porque Israel tomou posse delas. Pare junto a qualquer poço no Negev e você verá beduínos. Eles vêm diariamente para dar água a seus rebanhos e comentar os últimos boatos. Naturalmente, em vez de tirar a água, o mais provável é que ela jorre de um cano. E hoje eles lidam com barris cheios em vez de cântaros de barro. Mas foi apenas isso que mudou em milhares de anos. Como seus antepassados, eles vivem em estreita aliança com o deserto, sempre em busca de pastos para os seus rebanhos. Os próprios animais, porém, servem de alimento e abrigo. Tendas feitas de pelos e cabra pontilham o deserto ao redor de Berseba. E quando o sol surge no horizonte, elas se tornam silhuetas trêmulas contrastando com aquela paisagem.
Israel é um país pequeno, do tamanho do estado de Sergipe. Também caberia folgadamente dentro da ilha de Marajó. 50% da terra é deserto árido. E quando um país é assim tão pequeno, simplesmente não pode abrir mão de metade de nada. Mesmo que tudo seja areia e pedra, 70 milímetros de chuva representam um bom ano. Num país construído sobre impossibilidades, a recuperação do deserto tornou-se um dos principais objetivos de Israel. Tudo depende de água e os israelitas estão trazendo essa água do Mar da Galileia a 150 quilômetros ao norte. Um encanamento gigantesco se espalha agora pelo deserto. Foram necessários 4 anos de cuidadosa engenharia, persistência, tenacidade, suor e mais de 100 milhões de dólares para trazer água à escaldante areia do Negueb. Se Israel não desperdiçasse uma gota do seu limitado suprimento de água, ainda assim só seria capaz de irrigar metade da terra de que dispõe. Mas é preciso começar, dar início. As profecias do Antigo Testamento sobre a restauração de Israel estão todas ligadas com a terra. Como se o Senhor quisesse proclamar o grande mistério do seu envolvimento com Israel em termos muito compreensíveis. Por alguns momentos ouçamos as palavras de Isaías. Elas já estão em circulação por ao menos 2.600 anos. As cenas poderiam ter sido filmadas ontem ou amanhã. Ó Israel, você é meu escolhido. Você é da família de Abraão e ele era meu amigo. Porque eu vou fazer algo inteiramente novo. Vou pôr um caminho através do deserto do mundo para o meu povo voltar para casa. E vou criar rios no deserto para eles. Sim, fontes no deserto para que o meu povo, os meus escolhidos, possam ser reconfortados. Abrirei rios nos altos desnudos para eles. Eu lhes darei fontes de água nos vales. Nos desertos haverá açudes de águas e rios alimentados por fontes correrão através das terras secas e crestadas. Plantarei árvores, o cedro, a murta, as oliveiras, o cipreste, o olmeiro e o pinho, na terra estéril. Todos verão estes milagres e entenderão que foi Deus quem fez isso, o Santo de Israel. Os desertos se tornarão tão verdes como os montes do Líbano, tão formosos como os pastos do Monte Carmelo e as campinas de Sharon, porque o Senhor revelará sua glória ali. Mesmo o deserto e o ermo se regozijarão naqueles dias. O deserto se encherá de flores. Busquem no livro do Senhor e vejam tudo o que ele vai fazer. Nenhum detalhe faltará porque o Senhor disse, e seu Espírito fará com que tudo se cumpra. E a terra tudo é de Deus, pois veio nesta terra andar, passo a passo caminhar, seu povo abençoar. Linda terra tudo ele fez, as flores, campos a brotar, paraíso a se tornar, ao mundo vai mostrar que é terra de Deus. O salmista cantou no Antigo Testamento. Fundada sobre os montes santos está Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade que ele ama acima de qualquer outra. Ó cidade de Deus, gloriosas coisas se dizem de ti.
Jerusalém sempre viveu duas vidas, a terrena e a espiritual. E elas têm caminhado juntas por milhares de anos. Nenhuma cidade do mundo pode se igualar à história de Jerusalém quanto a sangue e fogo. Os exércitos do mundo têm vociferado contra seus muros. Jerusalém foi muitas vezes queimada, muitas vezes destruída. E, no entanto, a cidade sempre renasceu. Os rios são fonte de vida para algumas cidades, ou talvez elas tenham alguma outra vantagem geográfica. Mas, do ponto de vista humano, aqui nesta remota montanha, Jerusalém tem tido 1000 razões para morrer. Naquelas horas escuras em que parecia que era exatamente isso que havia de acontecer a ela, sua vida espiritual sempre vencia mantendo uma chama de vida. Não, ninguém pode explicar essa cidade à parte de Deus. E a razão você encontra no 14º capítulo do primeiro livro de Reis, onde Deus diz: Jerusalém, a cidade que escolhi para ali colocar o meu nome. No tempo de Cristo, esta era provavelmente a mais linda cidade do mundo. Os rabinos costumavam dizer: o homem que respirar o ar de Jerusalém será mais sábio que os demais. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade em tua casa. A gente sente alguma coisa. Há uma presença. As pedras parecem irradiá-la. A presença dele está no ar. Jerusalém tem sido sempre uma promessa da aliança de Deus de que ele ainda não abandonou o homem. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Que a minha língua se apegue ao céu de minha boca se eu não me lembrar de ti. Se eu não colocar Jerusalém acima do meu alvo mais elevado. É como a gente percorrer a casa de alguém quando a pessoa está ausente. Você sabe que foi convidado, mas acontece que o hospedeiro não está lá. É como se houvesse na casa mais do que você pode ver. Espadas e orações têm se chocado aqui desde os dias de Davi. O passado está em toda parte. E, entretanto, você sente que o futuro está sempre ali, simplesmente esperando o momento de entrar em ação. Esse é talvez o lugar de maior significação em Jerusalém. O templo construído por Herodes ficava nesta grande praça. Lembre-se que quando Nosso Senhor esteve aqui, ele exclamou neste exato lugar: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o seu convite a um mundo sedento é tão imperativo em nossos dias como era quando ele, nesta área do templo, convidou os adoradores interessados naquele dia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, eu lhe darei rios de água viva. Não foi por aqui em algum lugar que
a mulher acusada de adultério foi arrastada diante de Jesus? Isso mesmo, aconteceu aqui na área do templo. E isso nos faz lembrar da missão de Cristo ao mundo. Que ele veio salvar pecadores e não condená-los. Sabe, para mim esta é a parte menos confusa de toda a cidade. Porque não foi reconstruída diversas vezes. Quero dizer que este lugar permanece o mesmo desde os dias de Cristo. Herodes começou a construir o templo 20 anos antes de Cristo nascer. E cada vez que Jesus vinha aqui, ele deve ter visto os trabalhadores aumentando a sua glória. O fato é que Maria e José trouxeram Jesus aqui pela primeira vez quando ele era bebê e depois aos 12 anos. Deve ter sido por aqui que ele expulsou os vendilhões do templo. Na terça-feira da Semana da Paixão, quando Jesus estava deixando o templo pela última vez com os seus discípulos, eles começaram a se vangloriar das belezas daquela construção e também das decorações dos muros do templo. E Jesus lhes disse o seguinte: Dias virão em que estas coisas que vocês estão admirando serão derrubadas e não ficará pedra sobre pedra. Tudo se transformará num vasto monturo de entulho. Mestre, exclamaram eles, quando? Haverá algum aviso antes disso acontecer? Jesus respondeu: Quando virem Jerusalém cercada de exércitos, então saberão que o tempo de sua destruição chegou. Porque virá grande angústia sobre esta nação e ira sobre este povo. Serão mortos brutalmente pelas armas inimigas e serão levados como exilados e cativos a todas as nações do mundo. E Jerusalém será conquistada e pisada pelos gentios. Menos de 40 anos depois de Jesus ter dito isto, os exércitos romanos cobriram estes montes. A batalha de Jerusalém durou 4 incríveis anos. Foi esse o tempo que as legiões romanas levaram para completar a captura da cidade. A fumaça do último sacrifício subiu do altar do templo no dia 17 de julho do ano 70. Naquele dia começou a destruição final. E os judeus que sobreviveram se espalharam como semente ao vento. Foi uma das batalhas mais sangrentas da história. E tudo aconteceu exatamente como Cristo predisse. E há mais. E Jerusalém será conquistada e pisada pelos gentios até que o período de triunfo dos gentios termine nos planos de Deus. A primeira parte da profecia de Cristo sobre Jerusalém foi realmente cumprida há 1900 anos. Consta de todos os livros de história. O dia 7 de junho de 1967 pode bem ter dado conta do resto. Durante aqueles primeiros 19 anos do seu renascimento, Israel ficou separado do coração da sua fé por uma barreira de arame farpado e balas. A Jerusalém antiga, a cidade dos profetas, não podia ser alcançada, não podia ser conhecida. Quando seus inimigos avançaram contra eles num ato declarado de guerra, os judeus buscaram seu destino na cidade de Davi. Quando os romanos destruíram esta cidade no ano 70, eles deixaram uma parte do muro do templo erguida como monumento à sua grande vitória. Os jovens que lutaram por Jerusalém naquela manhã nunca tinham visto aquelas pedras antigas. Por 19 anos, a nenhum judeu era permitido sequer contemplar sua majestade. Agora, o muro estava no pensamento de todos e eles correram para achá-lo.
A Bíblia claramente ensina que Deus tem um plano para o mundo. E que o Oriente Médio é o relógio de Deus para este plano. Jerusalém retomada depois de quase 2000 anos poderia bem significar que nos aproximamos do final de um período no calendário de Deus. E que o mundo deu um passo à frente na direção do encerramento desta era. Quando Cristo predisse a destruição desta cidade pelas armas de Roma, ele também indicou que a dominação do mundo pelos gentios terminaria um dia e que essa mudança nos assuntos mundiais começaria aqui, em Jerusalém. Disso temos certeza. À exceção de um período de tempo muito breve, Jerusalém não tem estado completamente sob o domínio judeu desde a conquista de Nabucodonosor. E isso nos leva de volta aos dias de Ezequiel, há 2500 anos. E hoje, estas pedras pelas quais Cristo sem dúvida passou muitas vezes, novamente ecoam louvor a Deus na véspera de sábado, como faziam quando ele adorou aqui, em Jerusalém. O sábado começa exatamente ao pôr do sol, quando a velha cidade adquire um matiz dourado. E os judeus ultra-ortodoxos correm em direção ao muro, ansiosos por manter seu santo encontro. Os chapéus enfeitados de pele, os casacos longos e negros, as barbas em caracol, surgem lá da Idade Média, preservando a tradição rigorosa da vida nos guetos europeus. Jerusalém tem sido sempre uma mistura acentuada de humano e de santo. Talvez esses momentos sejam os que mais de perto tocam o coração de Jerusalém. Porque apesar de seu monumental passado, Jerusalém existe para o futuro. E na cidade de Deus, onde ele já uma vez esteve bem perto, os homens procuram alcançá-lo. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. O profeta Isaías disse: rompei em júbilo, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. Ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Suave brisa percorrendo os montes a soprar, a luz da noite vai morrendo, sinos a repicar. Tantas canções, tantas histórias nos fazem recordar as velhas pedras, a cidade faz corações cantar. Jerusalém, Jerusalém, sempre existiu e existirá. Meu coração alegre canta. Jerusalém, 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 preciosa permanecerá. Meu coração alegre canta. Jerusalém. Sábados ao pôr do sol.
O sábado oficialmente termina e no sábado à noite todo o país volta ao burburinho. Se você mora em Tel Aviv e pode andar, arrastar-se ou conseguir que alguém o empurre, você se dirige à rua Dizengoff. Mas se você se cansar dos encontrões no passeio, pode ter bastante sorte de achar um assento para observar todo mundo se cansar. Naquelas breves horas, Israel reflete a alegria muito pessoal de simplesmente estar vivo. Talvez você tenha de viver aqui para compreender o que isso significa. Ei, Cliff, eis uma definição de profecia para você. É história que foi escrita bem antes de acontecer. Isso é bonito. E realmente se aplica. Porque, como Ezequiel profetizou que Israel voltaria a esta terra, assim Miqueias pronunciou exatamente onde Cristo iria nascer. Mas de ti, ó Belém, me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. Sabe, eu fico realmente maravilhado que Miqueias soubesse tudo isso 700 anos antes de os pastores virem procurá-lo. Ou que os magos seguissem a estrela. Bem, Isaías viveu quase ao mesmo tempo de Miqueias, e ele profetizou o nome do Messias, seus ascendentes familiares, seu nascimento virginal, onde ele iria viver, seu ministério aqui na terra e como ele iria morrer. De fato, Cliff, cada evento importante da vida de Jesus foi claramente predito pelos profetas de Israel. Você sabe que Belém literalmente quer dizer a casa do pão. E é realmente apropriado que Jesus, o pão da vida para todo o mundo, tivesse nascido aqui. É verdade que a maior parte das pessoas de Belém é árabe cristã? Quase todos frequentam uma das muitas igrejas da cidade. Jesus acentuou frequentemente o fato de que Deus não reconhece as barreiras que os homens levantam. Ele olha direto para o coração. Isso quer dizer que Deus realmente tem um plano para o mundo árabe como tem para Israel. No livro do Gênesis, Deus disse ao pai e à mãe das nações árabes que ele os faria uma grande nação. E o profeta Isaías nos dá ainda maiores detalhes. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor os abençoará dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Olha, parece que temos visita. Como vão? Marahaba, vocês gostariam de um doce? Qual é o seu nome? Hein? Diga. Vamos dar um doce para você. Venham cá, meninas, vamos. Doce para todos vocês. Só um minutinho. Há muito tempo atrás, estrelas muito além, e o mar brilhava mais, dirigia sua luz para a vila indicar onde o neném Jesus
Jesus veio amar-nos, todos receber. Bom ou mal, como estás, eu viver. Tanto faz. Dá a todos sua paz. É noite em Belém, estrelas a brilhar, crianças a brincar, guardadas pelo Voando a Galileia ao norte, Cliff foi o primeiro a ver o Monte Tabor surgindo como sentinela acima dos verdes vales, guardando a entrada das terras da Galileia. A antiga Nazaré se perdeu na nova cidade industrial. Mas desta altura você tem ainda mais consciência das redondezas do lugar em que Jesus deve ter brincado quando menino e abandonado quando adulto ao dar suas costas a Nazaré. Pense em Jesus percorrendo a pé esta mesma distância que nós estamos agora sobrevoando a 160 km por hora. Bem, fisicamente ele deve ter sido um homem robusto. Simplesmente não há palavras para aquela primeira vista do Mar da Galileia. Boa parte do Novo Testamento foi vivida ao longo de suas margens. Cidades movimentadas que outrora existiam junto ao mar ruíram com os séculos. Mas a verdade que Jesus ensinou aqui ainda é boas novas para um mundo que agora alcança a lua. A noite desce como um manto sobre a Galileia, e as canções israelenses se ouvem através do silêncio do lago. Nas estrelas vejo a mão de Deus, e no vento ouço seu falar. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. A Galileia ainda tem seus pescadores. Ao alvorecer, eles convergem para o pequeno porto de Tiberíades depois de uma longa noite de trabalho no mar. Oferecendo sua pescaria nas docas, esperam um bom preço dos mercadores locais. Esses bronzeados filhos do mar são rudes, troncudos, violentos, intensamente humanos. Ainda não aquilo que santos deveriam ser, mas eles o eram. É isso que torna a Bíblia tão real, se simplesmente lêssemos nas entrelinhas.
Meus pensamentos se voltaram para alguns outros jovens que tinham pescado nestas águas a noite toda sem pegar nada. Pescadores por ofício, eles eram tão rudes como estes. Eles tinham voltado da Galileia depois da ressurreição de Jesus. Foi de Pedro a ideia de sair com o barco. O trabalho ajuda as pessoas a meditar nas coisas, e eles tinham muito em que pensar. Assim é que ali no lago eles lidavam com suas redes e elas subiam vazias. E então nos conta João. Quando a aurora trazia os primeiros raios de sol, um homem na praia perguntou: "Pegaram alguma coisa?" "Não", respondemos. Então ele disse: "Lancem a rede do lado direito do barco e apanharão em abundância." Assim fizemos e não pudemos puxar a rede por causa do peso dos peixes, de tantos que havia. Então eu disse a Pedro: "É o Senhor." Com isso, Simão Pedro pulou na água e nadou para a terra. Nós outros ficamos no barco e arrastamos uma rede cheia para a praia a 100 metros de distância. Quando lá chegamos, vimos que o fogo fora aceso e peixes colocados sobre ele, e havia pão. "Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar", disse Jesus. Então Simão Pedro saiu e puxou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, apesar disso, a rede não se rasgara. "Venham agora e comam", disse Jesus. E nenhum de nós ousava perguntar-lhe se ele era realmente o Senhor, porque estávamos bem certos disso. Há quase 20 séculos, estes montes e o mar cintilante foram testemunhas das parábolas e dos milagres. O toque de Jesus. Naquele momento, Cliff e eu quisemos agradecer-lhe por nos haver achado ao longo do caminho. Porque o Senhor é o meu pastor, sei que nada me faltará. Deitar-me em pastos verdes faz, e as águas dele me levará. Da minha vida vai cuidar e ajuda-me, pois cada dia honrá-lo irei. Mesmo que no vale da sombra da morte eu tenha que andar, sei que nada temerei, pois comigo ele vai estar. Guarda e guia o meu andar, prepara diante de mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa farta ele me dará, com bênçãos transbordantes, bondade e seu grande amor me seguirão toda a vida, e habitarei com o meu Senhor para sempre, para sempre. Com o Senhor, com o Senhor. Sabe, Cliff, uma visita a Israel não seria completa sem subir ao Monte das Oliveiras. Muito da Bíblia aconteceu bem aqui, nesta montanha. E muito mais vai acontecer. Quer dizer, quando Jesus voltar. Aí então é que Deus realmente vai transformar o mundo. Ele já começou a fazer alusões a isso lá no Antigo Testamento. Parece que todos os profetas tinham algo a dizer. Zacarias disse o seguinte: naquele dia estarão os teus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. Zacarias escreveu tudo isso 550 anos antes de Cristo ter nascido. Isto torna este monte mais estratégico que qualquer centro espacial em qualquer lugar. Quando ele vai voltar ainda é um mistério de Deus.
Mas o fato de que ele vai voltar está escrito com clareza. Não são mais alusões quando você chega ao Novo Testamento. É especificamente mencionada mais de 300 vezes. Eu gosto do modo como Jesus falou na noite em que teve a última refeição com os discípulos. Quando partilharam o pão e o vinho. Judas tinha saído e os outros deviam estar perturbados, porque Jesus olhou ao redor e disse: que os corações de vocês não se aflijam. Vocês confiam em Deus, agora confiem em mim. Existem muitas moradas lá onde meu pai mora, e eu vou prepará-las então para a chegada de vocês. É verdade que vou agora preparar o seu lugar, mas também é verdade que voltarei para recebê-los na minha própria morada, para que possam sempre estar comigo. E quando ele vier, todo o mundo o saberá. A ascensão deve ter se dado em algum lugar por aqui. Sim, e foi exatamente 40 dias depois da ressurreição. Jesus tinha aparecido diversas vezes aos discípulos em forma humana naqueles 40 dias para convencê-los de que não estava mais morto. E ele lhes falou sobre o que ia acontecer depois e até apareceu a eles na Galileia. Agora, naquele último dia, quando eles estavam todos reunidos em Jerusalém, Jesus os trouxe aqui a este monte a fim de despedir-se. Sabe, quando Jesus veio ao mundo da primeira vez, não houve alarde. Isto é, apareceu a estrela, mas poucos sabiam quem ele era. Também, quando ele partiu, só um punhado de pessoas o viu subir. E naquele exato momento, um dos discípulos perguntou: o senhor vai agora libertar Israel de Roma e nos restaurar como nação independente? O Pai marca essas datas, respondeu ele. Não são para vocês conhecerem. Mas quando o Espírito Santo vier, vocês receberão poder para pregar com grande poder sobre a minha morte e ressurreição ao povo de Jerusalém, por toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Não foi muito tempo depois que ele subiu ao céu e desapareceu numa nuvem, deixando-os a contemplá-lo. Enquanto forçavam seu olhar para mais um vislumbre, de repente, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Jesus ascendeu ao céu e do mesmo modo que foi, um dia ele voltará. Os discípulos se lembraram da promessa que receberam naquele dia no Monte das Oliveiras. E, na verdade, ela afetou o resto da vida deles. Agora, quase 2000 anos depois, no mundo em que você e eu vivemos, um mundo de ciência e conhecimento, muitas pessoas perderam de vista o fato de que Jesus Cristo vai voltar a este planeta. E apesar de todas as incríveis conquistas deste século, Deus ainda reserva o capítulo final da história para si mesmo. Está tudo aqui neste livro. E depois de presenciar este filme, espero que tenha uma nova percepção do fato de que aquilo que Deus começa, Ele termina. Com isso, não quero dizer que todos quantos vivem na Terra Santa estejam hoje honrando a Deus. Todavia, em nossa geração temos visto a terra dele renascer, como prometeram os antigos profetas. No livro de Isaías, Deus diz: eu fiz Israel para mim mesmo. E um dia esse povo me honrará diante do mundo. Exatamente como Israel um dia se tornará uma nação cristã, assim Cristo voltará para encerrar o mundo que agora temos. E quando isso acontecer, o mundo então voltará a ser o que Deus originalmente planejou que fosse. Não haverá doença, morte, guerra, ódio. Não haverá distinção de cores. Antes, porém, haverá agitação mundial e depois julgamento. Você não pode aceitar o que a Bíblia diz e se esquivar do julgamento. Sabe,
A cruz é o foco bíblico da história. E quando Cristo morreu há quase 2000 anos, foi tudo de acordo com o plano de Deus. A perfeição da sua vida e do seu amor foi derramada na cruz por nossos pecados, pelas imperfeições suas e minhas. É isso que a Bíblia diz quando declara: Cristo morreu por nossos pecados. Literalmente, ele derramou seu sangue por nós. E foi na cruz que o julgamento e a pena do seu e do meu pecado foram pagos. Os discípulos logo descobriram que havia grande poder na morte e na ressurreição de Cristo. Poder que mudou a vida das pessoas que o experimentaram. E desde aquele tempo, quando alguém sinceramente se aproximou em qualquer lugar do mistério da cruz, encontrou o Espírito do Cristo vivo. A última parte deste livro trata do aterrador momento da volta de Cristo e do julgamento que virá. Mas, se você e eu morrermos antes que ele volte, isso não muda nada. Porque as Escrituras afirmam que todos quantos já viveram comparecerão diante de Deus e darão conta de sua vida. Para os que não têm Cristo, que nunca o receberam como Salvador pessoal, isso significará separação eterna de Deus. Não posso lhe dizer exatamente o que o inferno é. Jesus disse que é um lugar de trevas exteriores. Poderia ser como viver para sempre sem o sol. Agora, você pode crer ou não em tudo isso. Deus não pressiona ninguém, mas ele lhe dá a vontade para que você possa fazer sua própria escolha. O plano futuro dele para o mundo está aqui. Uma parte claramente apresentada, outra parte apenas sugerida. Mas ele fará o que este livro diz. Se você tivesse uma hora de aviso que Jesus estava prestes a voltar, como se sentiria? O que faria? Daria as boas-vindas como seu Salvador e Senhor? Ou seria ele apenas um estranho, uma figura vaga da história? Talvez você tenha tido dúvidas quanto a ele toda a sua vida. Há um homem na Bíblia que realmente queria crer, mas não podia sacudir suas dúvidas. E olhou bem nos olhos de Jesus e disse: ajuda-me na minha incredulidade. Deus está pronto a ajudar os que são sinceros assim. Talvez você já esteja caminhando com Cristo. A sua vida é o que Ele quer que seja? O que você sabe que deve ser um crente? Quando Jesus andar de novo no Monte das Oliveiras, não haverá lugar na terra ou debaixo da terra para se esconder da sua glória. Quando ele vier, todo o mundo saberá. Aleluia, 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 aleluia.